Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que também chamamos de Torá. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor de Hebreus destaca que, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Hebreus capítulo 11, verso 24. O mesmo autor também estabeleceu uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 2. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, sempre preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. O nome e a memória de Moisés como um grande homem escolhido por Deus se estendeu entre os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. São Marcos afirma: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Marcos capítulo 12, verso 26. Vejamos o que diz Lucas. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas capítulo 2, verso 22. Também João, o discípulo a quem Jesus denominava amado, relatou uma fala de Jesus em relação a Moisés. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? João capítulo 7, verso 23. Moisés realmente foi um grande homem, tanto que foi merecedor de ser comparado por Jesus por diversas vezes. Pois assim como Jesus, tinha ele grande preocupação no que diz respeito à salvação daquela gente. Disse ele ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer purificação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão me risca do teu livro que escreveste. Êxodo capítulo 32, verso 30 a 32. E embora Moisés não tivesse nada a ver com o pecado no episódio descrito no texto, ele buscou interceder pelo povo pecador e estava disposto a perder até a sua própria salvação por ele. O profeta, compreendendo a gravidade do pecado e o que era necessário para expiá-lo, pediu a Deus que carregasse seu pecado. Essa é a única maneira pela qual o pecado pode ser perdoado. Portanto, no início da Bíblia temos uma demonstração poderosa de substituição, na qual o próprio Deus, na pessoa de Jesus, suporta em si mesmo o peso e a penalidade do nosso pecado. O caminho predeterminado por Deus para a salvação da humanidade
enquanto esta permanece fiel aos princípios de seu governo e de sua lei. Séculos mais tarde, Pedro escreveria sobre Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Ao mesmo tempo, na reação de Moisés diante do pecado do povo, o vemos no papel de intercessor em favor de um povo caído e pecador, sendo o precursor de Jesus, nosso intercessor. Querido Deus, assim como Moisés, nos ajude a ser fiel a Ti. Perdoa nossos pecados e nos conduza pelo caminho da vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.